E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o dom de profecia, um dos dons mais importantes aí da lista de 1 Coríntios 12. Vamos responder várias perguntas pertinentes aqui e também vamos fazer uma parte prática nesse vídeo aqui. Vou dar umas dicas para vocês aí de como receber palavras proféticas e como compartilhar essas palavras proféticas para as pessoas que você conhece. Então fica até o final nesse vídeo para você aprender aí como profetizar, para você edificar a igreja, compartilhar essas palavras de Deus com os seus amigos e sair profetizando desse vídeo. E, gente, algumas perguntas que vamos comentar nesse vídeo aqui que são muito importantes, eu queria falar elas aqui logo de cara, que são as seguintes: para que serve a profecia? Quem pode profetizar? O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. O que isso significa? A gente pode transmitir dons através da profecia? As profecias são mandamento do Senhor? Profecias estão ligadas com o evangelismo? Como que a gente recebe palavras proféticas e as compartilha? Gente, todas essas perguntas vamos responder aqui no vídeo, tudo bom? Tudo bom? Não, tudo bem, mas tudo bom com vocês também? E, gente, bem-vindos aí aos novos inscritos no canal. Gente, estou muito feliz, cada pessoinha aí que está chegando, agregando aí ao nosso canal. Estou amando ver os comentários de vocês nos vídeos. Muito obrigado, deixe seu comentário mesmo. Já te convido a deixar um like nesse vídeo para que esse vídeo chegue às pessoas que precisam desse conteúdo. Se você tem um amigo ou uma amiga que também se interessa pelo assunto e gostaria também de liberar palavras proféticas, compartilha com ela esse vídeo. E eu já te encorajo e te convido aí a se inscrever no canal para fazer parte dessa comunidade que estamos formando aqui neste canal de apaixonados por Jesus. Beleza? Então bora pro vídeo aí falar sobre o dom de profecia. Gente, a primeira pergunta aí que a gente precisa responder é para que servem as profecias. A gente tem que saber disso, do para que serve, para que a gente consiga executar ela. A gente saber o que a gente tem que falar e até mesmo aquilo que a gente não pode falar. E a resposta está em 1 Coríntios 14, 3. 1 Coríntios 14, 3 vai dizer o seguinte: mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. É para essas três coisas que servem a palavra profética: edificar, exortar e consolar. E, gente, uma coisa muito importante, presta atenção: exortação não é repreender alguém, não é dar uma cajadada, não é você falar aquilo que a pessoa está fazendo de pecado, não é isso, não tem a ver com palavra profética isso. Exortação significa, na verdade, encorajamento, é encorajar. Tem até algumas outras versões de Bíblia que tiram exortação e botam encorajamento. Encorajar é você pôr o braço aí em volta do pescoço do seu irmão e dizer: vamos embora, vamos para frente, vamos, não desiste não, vamos encorajar. Então é para isso que servem as palavras proféticas. Outra pergunta também que precisamos saber a resposta é: quem pode profetizar? Quem são esses que podem liberar palavras proféticas? E a resposta também está aqui em 1 Coríntios 14, no versículo 31, que diz o seguinte, olha só: porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. Olha só, Paulo aqui ele está falando sobre a ordem no culto a respeito da liberação das palavras proféticas. Mas existe uma chave aqui muito interessante, que Paulo ele diz o seguinte: porque todos podereis profetizar. Todos podereis profetizar. E um pouquinho mais para frente aqui, ele vai falar que a profecia é o dever de todos os crentes. Ou seja, a gente pode chegar à conclusão, e também de forma prática a gente consegue ver isso, que liberar palavras proféticas é para todo cristão, é para todo aquele que tem o Espírito Santo habitando no seu interior. Então, se você aí do outro lado é crente, tem o Espírito Santo, você pode liberar palavras proféticas, você pode profetizar para as pessoas. Olha só que legal, que felicidade, que presente. Então não é só orar por cura, mas também é profecia, também tem a profecia. Olha que legal. E já entrando aí na terceira pergunta, o que é esse lance então do Espírito dos profetas estar sujeito aos profetas? Quero ler também a resposta para vocês que está em 1 Coríntios 14,
que diz o seguinte, presta atenção. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas. Olha essa minha versão que da hora, é século 21. Ela diz, está sujeito ao controle dos profetas. Então, o que isso significa? Significa que quem está profetizando pode liberar essa palavra a hora que ele quiser. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Profecia é como uma janela que a gente abre e fecha. A gente libera a hora que a gente quer e a gente não libera a hora que a gente quer também. Então é dessa forma que as palavras proféticas funcionam. Outra coisa que eu gostaria de deixar como adendo aqui nesse vídeo é a questão de compartilhar dons através da palavra profética. A gente tem um relato disso nas Escrituras, que é 1 Timóteo 4,14, que diz assim, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Olha só que interessante. Então a gente pode ver que dons também podem ser compartilhados por mensagem profética. Outra coisa que a gente tem que saber que é extremamente importante em relação ao dom de profecia, liberar palavras proféticas, é que buscar profetizar é um mandamento do Senhor, gente. A gente tem que obedecer os mandamentos de Deus e liberar palavras proféticas, buscar isso. É um mandamento do Senhor e eu quero ler para vocês. E adivinha onde que está escrito isso? Sim, 1 Coríntios 14, está tudo aqui. Olha só, está escrito aqui nos versículos 37 e 38 que diz o seguinte, se alguém se considera profeta ou espiritual, guarda essa palavra, se considera espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Olha só, essa palavra espiritual, no grego, significa pneumáticos. O que significa pneumáticos? Significa alguém ou alguma coisa que está sujeita ao governo e senhorio do Espírito Santo. Ou seja, um crente, gente, um cristão, se você aí se considera crente, se considera um cristão, se considera alguém sujeito ao senhorio do Espírito Santo, saiba que Paulo está dizendo, saiba que tudo que eu estou escrevendo para vocês é mandamento do Senhor. E o que é isso que ele está escrevendo? Todo o capítulo aqui, todo o capítulo de 1 Coríntios 14. E mais para frente, alguns versículos adiante, olha só o que ele diz. Portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Então aqui Paulo ainda ele vai reforçar, ele fala assim, olha, além disso, gente, busquem intensamente esse dom de profecia, porque é muito importante para a igreja e não proíbam o falar em línguas. E, gente, outra coisa muito interessante que eu queria compartilhar aqui, antes da gente entrar na parte prática do dom de profecia, de palavras proféticas, é a questão da profecia ligada ao evangelismo. E é muito interessante que Paulo, ele dá um exemplo aqui pra gente de um evangelismo feito de forma corporativa, coletivamente como igreja através das palavras proféticas. E também está aqui em 1 Coríntios 14, e eu quero ler aqui para vocês, ó, a partir do 23, que diz o seguinte, se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Seguindo em frente. Mas se todos profetizarem e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida de seu pecado e julgada. Olha só, gente, não para só por aí. Olha só o que ele fala. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que, de fato, Deus está entre vós. Caraca, olha isso que forte. Então, olha só que interessante, as palavras proféticas sendo usadas de forma corporativa, coletiva para evangelismo. E olha só, do jeito que Paulo fala aqui, que forte, né? É possível fazer isso e, cara, precisamos buscar isso. Bom, passando para a parte prática aqui do nosso vídeo, então, como que eu recebo uma profecia? Como que eu posso ouvir Deus falando comigo e eu posso compartilhar isso com as pessoas? Então, gente, pega um papel, uma caneta aí ou anota aí em algum lugar para vocês saberem isso, é muito importante.
A primeira coisa que a gente pode usar para discernir Deus falando com a gente, para a gente falar com as pessoas, é através de sentimentos, beleza? Sentimentos. Como que isso acontece? Sabe quando a gente impõe as mãos sobre alguém, quando a gente vai orar, e de repente, do nada, vem uma tristeza bem forte no nosso interior? Ou às vezes vem uma confusão mental, ou algum outro sentimento ruim? Ou até mesmo pode vir alegria, pode vir satisfação, pode vir felicidade. Normalmente é o que a pessoa está passando, é o que a pessoa está vivendo. Muito interessante eu dizer uma coisa, que isso tem mais a ver com palavra de conhecimento. É você saber de alguma coisa de que a pessoa está passando, que só ela sabe. Mas por que eu estou falando isso? Esse dom, a palavra de conhecimento, ela é muito ligada à palavra de profecia. E ela abre portas para que a profecia ela possa ser executada de uma forma mais eficaz. Então fica ligado aí quando você for liberar palavras proféticas, que normalmente a palavra de conhecimento vai vir aí. Ou vai vir antes, ou vai vir no meio, ou vai vir durante, assim. São dons muito ligados. A segunda forma de nós ouvirmos a voz de Deus para a gente compartilhar palavras proféticas é através de visões. Esse sim é uma forma muito comum da gente receber palavras proféticas para compartilhar com as pessoas. Existem dois tipos de visões. Existe a visão externa, a visão física, que a gente consegue enxergar as coisas da mesma forma que a gente está enxergando agora, as coisas materializadas. Existem as visões internas, que é a visão da nossa imaginação, quando o Espírito Santo controla a nossa imaginação e nos faz ver algo que tem a ver com a vida da pessoa para exortação, edificação e consolação dela. Uma dica muito importante e relevante para as visões é uma que a gente encontra no livro de Daniel, que ele fala que quando ele teve as visões dele, ele continuava olhando para essa visão. E quando a gente executa isso de forma prática, a gente consegue ver que realmente ela tem um efeito muito bom. Quando você estiver tendo uma visão aí na sua imaginação, na sua cabeça, continua olhando, continua vendo ela, que ela provavelmente vai se deslocar, ela vai continuar, ela vai se discorrer, porque às vezes ela está indo e ela para, ela trava, mas se você continua olhando, ela é liberada e continua seguindo em frente. A terceira forma aí de nós ouvirmos a voz de Deus para compartilhar palavras proféticas é através de sonhos. Sim, sonhos que a gente tem de noite enquanto a gente está dormindo. A gente pode receber sonhos a respeito de nós mesmos, palavras para nós, palavras para outras pessoas e até mesmo palavras para comunidades inteiras. Então fica ligado aí com os seus sonhos. Se por acaso você tiver um sonho que você está percebendo que é de Deus, mas você não sabe o que significa, pergunta para o Espírito Santo em oração. Espírito Santo, o que significa esse sonho? Porque ele vai dizer para você o que significa. E a quarta forma aí de nós ouvirmos a voz de Deus para compartilhar palavras proféticas para as pessoas é através de parábolas da vida, coisas que acontecem na nossa vida que são mensagens de Deus para nós. Eu tenho um amigo meu, o Fábio, que ele já viveu algumas dessas parábolas da vida muito interessante que eu sempre cito quando eu vou falar sobre essa parte. Ele falou uma vez que ele comprou um óculos novo e passou alguns dias ele perdeu esse óculos. Aí ele comprou um novo. Passou poucos dias ele perdeu de novo. Aí ele comprou outro óculos novo. Aí passou alguns dias ele perdeu de novo. Até que ele notou que Deus talvez estava querendo falar com ele. E ele perguntou para Deus, Deus, por que está acontecendo isso? Por que eu estou perdendo os meus óculos? E ele sentiu uma impressão muito forte do Espírito Santo dizendo para ele, você está perdendo seus óculos porque eu quero te dar uma nova visão. Olha só que forte. Então Deus também pode se comunicar com a gente dessa forma, através de parábolas da vida, através de coisas que acontecem na nossa vida, ao nosso redor, que podem ser mensagens tanto para nós, como para as pessoas, como também para comunidades inteiras. E, gente, para finalizar o vídeo por aqui, eu gostaria de dar algumas dicas finais. Apesar de serem dicas finais, elas são muito importantes. Guardem elas no coração de vocês e sempre apliquem para que vocês aí possam estar seguros naquilo que vocês estão fazendo e possam liberar palavras proféticas de uma forma sábia, de uma forma prudente e de uma forma eficaz, beleza? A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é perguntar, depois de profetizar, se faz sentido. Você compartilha tudo que você viu, aí você fala, faz sentido? Pergunta para a pessoa, faz sentido? Porque assim você vai saber se você acertou ou errou essa profecia.
E também a pessoa vai externalizar para você, tipo assim, cara, sim, faz sentido, tem a ver com isso, com isso, com isso, com isso que eu tô passando, e é uma mensagem de Deus para mim. E aí você vai poder orar pela pessoa, você vai poder orar pela pessoa por isso que Deus acabou de falar com ela. A segunda dica muito importante que eu tenho para dar para vocês é não diga assim diz o Senhor antes de você profetizar alguma coisa. Tira isso da sua vida, cara. Joga fora isso aí de dizer assim diz o Senhor, porque isso é muito forte, tipo assim, cara, não. As profecias hoje, elas não funcionam como as profecias funcionavam no Antigo Testamento. Hoje as profecias, elas devem ser julgadas, avaliadas pela igreja e pelas pessoas. Porque dizendo assim diz o Senhor, você está equiparando tudo que você vai dizer a seguir com a Bíblia, cara, com algo inerrante. E não funciona assim nos dias de hoje, então não diga assim diz o Senhor. E a última dica que eu tenho para dar para vocês é que quando vocês forem entregar uma palavra profética para uma pessoa, profetize pelas costas dela. Coloque as mãos sobre os ombros e fale pelas costas, para que ela não veja o seu rosto. Para que quando ela receber essa palavra, ela se lembre mais de Jesus do que de você. Dê a glória para Deus. Não toquem na glória de Deus, gente. Lembrem-se sempre disso. Não toquem na glória de Deus. A glória de Deus é dele. Ele merece essa glória e para ele a gente devolve toda a glória. Tudo bem? E para finalizar o vídeo por aqui mesmo de verdade, eu quero ler um texto que eu escrevi aqui para minha aula, que eu vou incluir no e-book de dons espirituais que eu estou escrevendo e que eu vou liberar para vocês aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. O que eu escrevi foi o seguinte, prestem atenção. Viver para servir as pessoas não é fácil. Servir as pessoas é um ato que demanda sacrifício diário em nossas vidas. Deus nos deu um trabalho que exige um preço a ser pago. Ele colocou responsabilidade em nossos ombros quando se trata dos dons espirituais. Nós não seremos usados extraordinariamente se não nos doarmos extraordinariamente por essa causa. Sabemos que nossa geração precisa de um toque especial de poder de Deus. Em uma geração cheia de mentiras e falsidades, se encontrar com uma verdade explícita é um tesouro. Se nós queremos ser essa geração de extrema devoção, precisamos nos arrepender mais, nos doar para fazer mais da vontade de Deus e cumprir seu chamado de buscar desenvolver os dons. Que Deus esteja conosco. Amém.